E aí, pessoal, vamos para a nossa recapitulação da lição da semana. Lição de número 13. Estamos finalizando quase o trimestre, que nesse caso específico tem 14 sábados e não 13. Vamos para a lição de hoje. Então, quem me ajuda com o título da lição e o verso? Alguém pode ler para nós? Título da lição e verso? O processo do juízo. Verso: é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Segundo Coríntios 5:10. Ok. Algumas coisas importantes sobre a lição dessa semana. Na realidade, o conjunto de lições de semana passada, essa e a próxima, fechando aí o trimestre de estudos, abordam especificamente como tema central a questão do critério de ingresso à vida eterna. Durante o trimestre inteiro, a gente tratou da vida eterna e dos diversos elementos ao redor dessa temática, tanto elementos no sentido bíblico quanto elementos no sentido adulterado, que são as propostas de Satanás de antagonismo à questão da vida eterna prometida por Deus. Nas três lições que finalizam o trimestre, a gente vai olhar para o critério bíblico de, entre aspas, ingresso ao céu. Ou seja, na lição da semana passada, cujo tema era cosmovisão, nós olhamos o perfil daqueles que ingressam ao céu. Na lição dessa semana, a gente vai ser chamado a atenção de que existe um juízo previsto por Deus, dividido em fases diferentes, mas existe um processo em andamento, um julgamento em andamento, e esse julgamento em andamento tem fases diferentes, e cada uma dessas fases traz à tona algumas implicações para aqueles que, de alguma maneira, entendem a sua condição e desejam mudar o seu formato de condição terreno para um formato de condição naquilo que era a ideia de Deus na criação original. A lição especificamente dessa semana, a gente vai olhar para o formato do juízo, nas suas múltiplas instâncias, e o verso que abriu a lição, esse texto de Coríntios capítulo 5, seguido pelo de Coríntios 6, que vai estar aí nos temários de estudo da semana, aborda um desses elementos de juízo. É necessário que todos compareçam diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Que coisas são interessantes nesse texto? Vou começar de trás para frente. Segundo o mal que tiverem feito por meio do corpo. E é interessante essa aplicação que 2 Coríntios faz, em contraposição com o texto de 1 Coríntios 6, essa aplicação específica de que o mal acontece no corpo, de que a amplitude do pecado se manifesta numa estrutura física, por uma razão interessante observar isso. Primeiro, porque no conceito de mortalidade que a gente viu ao longo do trimestre e no conceito de estrutura humana que a gente viu ao longo do trimestre, não há divisão entre corpo e qualquer outra entidade. O ser humano vive numa estrutura física, ele vive e se desenvolve a partir de uma estrutura íntegra e essa estrutura é física, ela é tangível. E o interessante desse texto de 2 Coríntios, segundo o bem ou mal que tenham feito por meio do corpo, traz à tona essa integridade. Embora alguns queiram, a partir de textos como esse, verter a ideia de que, está vendo, o pecado se comete no corpo, mas a parte imaterial fica intacta, ela não sofre da estrutura do pecado. E por isso ela pode persistir para a eternidade sem grandes dificuldades. Paulo faz questão de dizer que o bem ou o mal acontecem no corpo, o que significa que as decisões para o futuro acontecem a partir do que somos. Somos seres carnais, somos seres plenos, íntegros nessa entidade chamada corpo. Outra coisa interessante desse texto, se a gente olha a forma como ele apresenta essa questão do tribunal, é que o tribunal é de Cristo. E essa é uma coisa interessantíssima, porque a gente tem a tendência de olhar Jesus como
o Papai Noel bonzinho, que morreu numa cruz, que deu a graça, que nos libertou do pecado, que nos dá de forma livre e direta a vida eterna, e a gente tem a tendência de olhar para Deus o Pai como o tirano, o carrasco, aquele que fica procurando pecados, o que executará o pecado, que produz o fogo do inferno e assim por diante. O texto de Paulo deixa bem claro que o tribunal é de Cristo, o que significa que Cristo não é só o Salvador, também não é só o Criador, Cristo também é o juiz. Cristo é o que detém o tribunal. E todos deverão comparecer diante de Cristo para serem julgados, naquilo que fizeram de bom ou naquilo que fizeram de mal. O que significa que aquela figura do Jesus bonzinho é uma figura mal pintada, não porque Jesus seja mal, mas ela é mal pintada porque ela coloca sobre os ombros de Jesus algo que ele não é. Um sujeito, entre aspas, com palavras humanas, leviano e negligente, que ignora o mal na ânsia de ser bonzinho com todos. Não, Jesus não é assim. Jesus é o símbolo máximo de justiça, não porque Deus não seja, ou o Espírito Santo não seja, mas ele é o símbolo máximo porque ele passou por todas as fases. Ele criou, ele se fez homem, habitou entre nós, morreu por nós, ressuscitou, atua no céu na qualidade de advogado e intercessor e também atuará na qualidade de juiz. E isso tudo forma uma estrutura ao redor de Jesus que é interessantíssima de se observar no texto bíblico. E é parte disso que a gente vai estar olhando ao longo da semana. A lição, caprichosamente, começa do fim para o começo. A gente vai para o fim do processo, que é o juízo chamado de juízo final, e ao observar o juízo final, ou seja, o encerramento da história do pecado nas suas múltiplas abordagens, ou seja, esse julgamento, esse juízo final, ele tem a extinção do mal prevista nele, ele tem a destruição de tudo aquilo que é a memória do pecado, ele tem a conclusão desse cenário de maneira plena, estabelecendo a justiça de Deus de forma irrevogável diante de todos os ímpios, e ele traz a perspectiva de que o pecado tem um fim, já decretado, pronto para terminar. Ou seja, haverá um momento que marca o fim da história, chamado de juízo final. Porém, o juízo final, ele tem algumas questões importantes. O juízo final depende de outras coisas feitas no processo do julgamento que antecedem o juízo final. Se o juízo final aparece na figura de um modelo eventual, há uma série de outras coisas que acontecem antes do juízo final que permitem que o juízo final se execute de maneira legítima e de maneira completa, sem que haja alguma rusga, alguma ponta solta que possa ser questionada no futuro. E essa expressão de que existe um juízo final que se contrapõe a tudo aquilo que o pecado causou ao longo da história, é importante, em primeiro lugar, para a gente saber, sim, tem data marcada para acabar. Sim, vai haver um momento em que Deus encerra o processo. A pergunta que não quer calar é como ele faz isso. Na lição que abre o estudo da semana, a gente vai ser chamado a atenção a observar esse juízo final sob alguns aspectos, e ao refletir a ideia de juízo final e também a ideia de juízo no sentido mais amplo, são todas as fases, alguns elementos são importantes. Tá? Logo na lição de domingo, vale a atenção aos textos que estão ali, não vou lê-los todos, mas só dar foco de atenção que deva ser dado a esse elemento. Está lá no parágrafo que começa assim: ao refletir sobre o juízo, devemos ter em mente que somos salvos pela graça, justificados pela fé e julgados pelas obras. O que significa dizer que a base do juízo é a lei moral, resumida nos 10 mandamentos, e as obras são evidências externas da genuinidade da experiência salvífica e, consequentemente, serão avaliadas no juízo. Por que é importante esse parágrafo e todos os textos que estão aí atrelados a esse parágrafo em específico da introdução da semana, na lição de domingo? Primeiro, iniciar as coisas pelo lugar certo. Todos os que serão salvos pela graça. Ninguém tem competência pessoal para ser salvo.
Salvação é um ato de graça, é um ato de concessão de graça que Deus estabelece de maneira muito clara na cruz. Ok? Ponto. A justificação do pecador é algo que acontece baseado na fé nesta graça. Portanto, eu acredito no sacrifício de Cristo, demonstro fé nesse sacrifício como suficiente para suprir o meu pecado, suprir a minha culpa, e pela fé posso ser justificado. O que, de novo, também não é competência humana, é dom de Deus. Mas o texto termina pontuando uma terceira questão. Uma vez que eu sou salvo pela graça e justificado pela fé, eu passo a andar como Jesus andou e viver como Jesus viveu. O que significa que fé que não resulte em obediência é vazia e, portanto, não é fé, é presunção. Graça que não transforme o coração é graça não efetivada. Ela é disponível, mas não foi efetivada, porque não houve fé. O que significa que todo aquele que crê, ou seja, tem a fé, e todo aquele que aceite a graça, ou seja, reconheça o sacrifício de Cristo e reconheça seu próprio pecado como causador do sacrifício de Cristo, este que pensa ou crê assim, ele passa a viver debaixo desse paradigma. E por isso o texto termina dizendo: e serão julgados pelas obras. As obras serão o parâmetro de julgamento. Portanto, existe uma sequência. Eu sou atingido pela graça como disponibilidade. Pela fé, eu me aproprio dessa graça, crendo nela como suficiente para a salvação. E por essa mesma fé, eu me direciono à obediência. E a obediência implica as obras, que serão parâmetro de julgamento. E é exatamente por ser assim o processo, por ser essa sequência o processo, é que pode existir diferentes formas de salvação em termos de estágios. Ou seja, alguém pode ser salvo por ter conhecido a Deus, alguém pode ser salvo por ter conhecido a Deus e Cristo, alguém pode ser salvo por ter conhecido Deus, Cristo e o batismo, e alguém pode ser salvo por ter conhecido Deus, Cristo, o batismo e todas as estruturas de conhecimento e prática disponíveis nas Escrituras Sagradas. É exatamente porque a sequência é assim: graça, fé e obras, e não obras, fé e graça. É exatamente porque a sequência é graça, fé e obras é que é possível a salvação em diferentes dimensões, em diferentes fases. Porém, uma coisa é importante: independentemente da fase, independentemente do grau de conhecimento, as obras serão trazidas à tona, porque presume-se que quem tem fé e quem aceitou a graça vai viver isso que conheceu, vai viver aquilo que lhe atingiu enquanto convencimento do pecado e da justiça. Dentro dessa estrutura, há uma base. Se vai haver um julgamento, existe uma base para esse julgamento. E a base para esse julgamento é a lei moral, que no nosso caso é resumida nos 10 mandamentos. No caso anterior aos 10 mandamentos, é resumida em dois: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E no caso daqueles que desconhecem a Escritura, ela se resume na vontade de Deus. Seja qual forma de lei moral nós tivermos acesso, se a forma completa ou se o resumo do resumo do resumo, o fato é que o parâmetro continua sendo o mesmo: a lei de Deus. O que significa dizer, então, que se há juízo, há juiz, há advogado, há acusador, que acusa os filhos de Deus dia e noite, como diz o Apocalipse. Se há esse cenário montado, há um critério. E o critério de todo tribunal é lei. Nenhum tribunal se assenta para juízo se não houver lei. Portanto, sim, a primeira grande questão importante dos julgamentos, nas suas fases múltiplas que a Bíblia apresenta, existe um parâmetro, existe lei. Dentro dessa perspectiva, aí a gente vai percorrer fases do julgamento. A lição começou mostrando o julgamento na sua fase final, ou seja, o sentenciamento e execução final, para advertir: só é possível fazer isso se as fases anteriores tiverem sido atendidas. Caprichosamente, a Bíblia descreve, tanto em Daniel 7, quanto Apocalipse 11, Apocalipse 14,
Mateus 22, nas diversas abordagens diferentes que a Bíblia faz, a gente tem bem clara a ideia de que existe um juízo prévio, uma parte do processo do julgamento que acontece previamente à vinda de Jesus. No caso específico de Daniel 7, isso fica muito claro, porque quando você vê Daniel 7, os versos 9 a 14, depois você olha Daniel 8 na sequência, você percebe que o estabelecimento desse julgamento se dá antes da vinda de Jesus para estabelecer o seu reino. Reino este que jamais será destruído. O que significa dizer que o julgamento acontece enquanto a terra está vivendo o processo do pecado. E a grande pergunta e a grande questão por trás desse julgamento é quem está sendo julgado nesse período. O juízo pré-advento tem que sentido, tem que função. E aqui aparece uma coisa muito interessante a respeito desse julgamento. É necessário que Deus responda a uma questão. Não no sentido de que Deus precise responder alguma coisa para alguém, mas é necessário no sentido da legitimação da justiça. É necessário que se responda à legitimidade de determinadas pessoas que viveram na terra, eram pecadores, visivelmente pecadores, e foram salvos. E essa abordagem de um julgamento que acontece pré-advento de Cristo tem como foco principal, como objeto principal, o povo de Deus. A gente vai ver entre os textos de estudo dessa semana, não só a descrição desse juízo pré-advento, mas também uma revisão do período temporal desse julgamento, com a questão envolvida na profecia de Daniel 8,14, a purificação do santuário, o evento de 1844, o início do juízo pré-advento, o início do julgamento pré-advento. Além disso, a gente vai observar nesse contexto a necessidade de resposta de Cristo na legitimação de que estes são seus filhos. O que significa dizer que a gente tem na aplicação do julgamento pré-advento um foco direcionado para o povo de Deus. Okay? Portanto, há um julgamento que se processa, cujo povo a ser julgado são os filhos de Deus, e há um julgamento que se processa, cujo povo a ser julgado são os ímpios. Para que haja a salvação, é necessário que todos aqueles que vão ser salvos sejam julgados e considerados inocentes, sejam considerados justificados, sejam considerados permanentes no livro da vida. Como também é necessário, para que o juízo final se estabeleça, que os ímpios sejam julgados. E, portanto, há uma distinção de julgamentos aqui, do julgamento do povo de Deus, do julgamento dos ímpios. O julgamento do povo de Deus é feito por aquele que responde pelo povo de Deus. Portanto, o juízo pré-advento tem como árbitro Cristo. Daí a esperança e conforto a todos os que são filhos de Deus, de que serão julgados com justiça, porque quem os julga é aquele que os conhece, é aquele a quem eles dedicaram sua esperança, fé, perspectiva, e na mão de quem colocaram sua própria vida. Isso é uma coisa fantástica a respeito do juízo pré-advento, ou do juízo chamado de investigativo em algumas situações, outras até como juízo vindicativo, uma vez que Deus se levanta para julgar aqueles que adoram a Deus, aqueles que, de alguma forma, respondem afirmativamente ao pedido, o apelo de Deus por sua conversão. E essa é uma coisa interessantíssima sobre esse julgamento. Na sequência, a lição nos conduz para o outro julgamento, que é o julgamento que acontece por ocasião do milênio. E o julgamento que ocorre por ocasião do milênio, onde se abrem os livros do céu e se processam o julgamento em toda a dimensão do pecado, ele responde a algo que estava distinto no primeiro julgamento. O julgamento que ocorre durante o milênio, ele tem como foco, como objeto principal, o sentenciamento dos ímpios. Ele tem como foco também a resposta a todas as indagações que, de alguma forma, pairem sobre o caráter de Deus, dúvidas que pairem sobre a legitimidade daquelas pessoas não terem adentrado o céu,
posto que elas podem ser contrastadas e comparadas com quem está no céu. Todas essas questões que envolvem dúvidas que se poderiam levantar ao longo do tempo e da história a respeito da forma e do caráter de Deus em proceder o juízo que distingue aqueles que foram para o céu e os que não foram, tudo isso se resolve nesse período do milênio. Há um texto na lição de terça-feira que resume de maneira bem interessante, em 4 tópicos, essa questão. Todo o processo de juízo tem por objetivo: 1, justificar o caráter de Deus contra as acusações de Satanás de que Deus é injusto no modo de tratar suas criaturas. 2, confirmar a imparcialidade da recompensa dos justos. 3, demonstrar a justiça do castigo dos ímpios. E 4, dissipar todas as dúvidas que pudessem levar a outra rebelião no universo. No juízo investigativo pré-advento dos justos, somente as hostes celestiais participam ou são envolvidas, mas durante o juízo milenar dos ímpios e dos anjos caídos, os próprios santos participarão desse processo. O que significa que, se alguma dúvida persistia, isso traz algumas coisas interessantíssimas à tona. Primeiro, o advento de Cristo não é o fim do pecado. O advento de Cristo é a redenção dos justos, mas não é o fim do pecado. O pecado ainda existirá depois da vinda de Jesus, por 1000 anos. O que significa que, existindo o pecado, as rusgas por ele produzidas, as máculas na história e na mente das pessoas ainda persistem como uma potencialidade. O que significa que o juízo do milênio, o juízo que acontece durante os 1000 anos de paz, em que a terra está desolada, foi destruída no sentido físico geral pela vinda de Jesus e a sua glória, e as pragas que antecederam a vinda de Jesus, essa terra desolada, vazia, no sentido da humanidade que nela habitava, carece de respostas. Respostas essas que serão construídas no céu durante os 1000 anos de paz, junto com Deus, abrindo-se os livros do céu para que haja esclarecimento de qualquer dúvida. Ou seja, o pecado ainda existindo permite a existência de dúvidas. Lembrando que dúvida não é pecado, o que é pecado é duvidar da resposta. Ter dúvida é parte do contexto de uma criatura que é parcial. Ou seja, nenhum de nós, ainda que vive eternamente, saberá todas as coisas, só Deus. Nenhum anjo, por mais capacidade que tenha e tempo de existência que possua, conhece todas as coisas. Portanto, ter dúvida não é problema. Ter dúvida é parte da construção de uma criatura que é feita para aprender. O problema é quando eu tenho a resposta e duvido da resposta, sendo o sujeito respondente Deus. Aí começa o problema. Ou seja, eu tenho alguém que tem todas as respostas, eu tenho uma dúvida e pergunto para ele, e quando ele me diz qual é a resposta, eu duvido dele. Aí começa o problema. O que significa que ter dúvidas nesse período do milênio é algo tangível, é algo possível. Exatamente por isso, toda a transparência do universo estará disponível para os salvos. E essa é uma função importantíssima do juízo milenar. Ao mesmo tempo que o juízo milenar, ao deixar claro o destino dos ímpios, deixa igualmente claro o destino dos justos. Porque a transparência do julgamento dos ímpios implica a extinção da dúvida dos justos, o que significa que não há questionamento. E como os que julgaram os justos eram ilibados no que diz respeito à sua legitimidade, que foram as hostes celestiais, portanto, encerra-se qualquer mecanismo de dúvida futura que pudesse ocorrer dentro desse processo. O juízo executivo, que é o fechamento disso, esse modelo de juízo é a sentença final e a execução dela. Ao fim do milênio, ao fim do processo, é necessário que você bata o martelo, dê a sentença e encerre o tribunal. Há um momento em que precisa acontecer isso. Esse momento de implicar a sentença, de implicar o fim do juízo, de descrever o que aconteceu, também tem fases interessantes, obviamente curtinhas, mas interessantes. Primeira delas, para que haja sentenciamento, é necessário
que o condenado esteja vivo. Do mesmo jeito que no mundo onde vivemos não há julgamento que se instale sobre mortos, o processo se extingue se o réu morrer, no céu, idem. Para que a sentença seja dada, é necessário que estejam vivos. E por isso aparece uma figura, que é a segunda ressurreição, na cena da redenção. Todos os ímpios ressurretos estão prontos agora para o sentenciamento, comparecerem diante do tribunal para receberem a sentença. E aí vem uma segunda fase. Primeira fase, ressurreição dos ímpios. Segunda fase, em sequência a essa, a apresentação para os ímpios de dois elementos. Número um, o Cristo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Juiz eterno, é coroado no céu. E todos os ímpios reconhecem quem ele é. Segunda cena importante desse mesmo evento é todos os ímpios têm a chance de observar aquilo que escolheram. É como se você resumisse para cada um deles um filme que passa diante dos olhos com tudo aquilo que eles fizeram e tudo aquilo que eles perderam de oportunidade. O que significa que o término do juízo também é transparente. Eles terão acesso à informação que diz respeito à sua história, à sua condenação. Essa situação junta move a adoração. Ou seja, todos os ímpios vão adorar Jesus, no sentido de prostrar-se diante dele, reconhecendo autoridade e justiça. Não haverá dúvida na mente dos ímpios do porquê estão condenados e de que Deus tenha sido justo. Eles terão bem clara a questão da oportunidade perdida. O que fecha com chave de ouro, embora estranha, no sentido de ser um momento de destruição e manifestação plena da ira de Deus contra o pecado, apesar de estranha, é uma cena de transparência, uma cena de justiça necessária. Posto que essa cena se fecha, ou seja, que esse formato ocorre, assim que a adoração dos ímpios a adoração dos ímpios a Jesus acontece, caprichosamente alguém se lança sobre eles na tentativa de persuadi-los a invadir a Cidade Santa. Lembrando que o juízo executivo acontece no finzinho do milênio, quando a Cidade Santa desce a essa terra com todos os salvos que passam depois a habitar essa cidade. É neste contexto do final do milênio que acontece o juízo executivo e ele acontece aqui na Terra. O juízo milenar acontece no céu, o juízo investigativo ou pré-advento acontece no céu, o juízo executivo, ou seja, a sentença sobre o pecado, acontece na terra, depois da ressurreição dos ímpios. Posto isso, ou seja, fechado esse modelo, qual é a sentença? A sentença é morte eterna. E aqui o contraste com a frase de Satanás se estabelece de maneira plena. Se lá atrás Deus disse: comam de todos os frutos de todas as árvores, e se fizerem isso, vocês têm o paraíso para desfrutar, mas não comam da árvore da ciência do bem e do mal, porque se dela comerdes, certamente morrereis. A morte, neste contexto, era a morte eterna. Portanto, haverá um momento na história das fases do juízo em que a morte será entregue de verdade como um contexto eterno. E esse é o momento. Acontece o sentenciamento e todos os ímpios vão encontrar-se com essa condição de sentença que é a morte eterna, a segunda morte. E daí a expressão bíblica, bem-aventurados os que têm parte na primeira ressurreição, sobre esses não tem dano a segunda morte, porque a segunda morte é eterna. Não há volta, não há ressurreição para essa morte. Não há possibilidade de vida após essa sentença. Ou seja, os temas, na realidade, não são temas complexos, temas dificílimos nessa semana, mas eles são temas contundentes de resposta a alguns desses erros instalados por Satanás ao longo da história. Primeira coisa é, esses textos deixam muito claro que existe critério. A salvação não é um processo gratuito, fortuito, ele é um processo de graça, mas a graça tem preço. E o preço foi a morte de Cristo na cruz, pagando o que se exigia pela lei. O que significa dizer que todo aquele que aceita a graça reconhece a lei.
Todo que aceita a graça fornecida por Cristo reconhece a autoridade da palavra de Deus e das suas leis e decide viver por elas nesta aceitação. O que significa? Tem critério. Outra coisa importantíssima, fechando aí o pacote da semana, é que tudo isso junto mostra para a gente que o processo da redenção não é leviano. O processo da redenção é algo que foi planejado, é algo que tem preço, é algo que demanda uma execução livre de qualquer dúvida ou de qualquer apontamento de pontas soltas ou de parcialidade por parte de Deus. E por isso demanda tempo. E, por fim, juízo delimita muito claramente que existe livre-arbítrio, porque todo mundo tem a condição de saber do juízo antes do juízo ocorrer. Todo mundo tem condição de saber quais são os critérios antes dos critérios serem exigidos. Todo mundo tem possibilidade de acesso a Deus, independentemente de quanto deste acesso lhe foi concedido, no sentido da condição da vida humana. Todos têm a mesma oportunidade disponível, o que significa dizer Deus é justo em todas as dimensões, é justo em todas as condições. Para esses pontos, a gente vai ser chamado a atenção durante a semana. Vai ter um monte de textos importantes de serem lidos enquanto textos bíblicos para fundamentar isso, mas principalmente é importante entender a necessidade dessa temática do juízo numa época peculiar da existência humana e do mundo, que é a negação da lei de Deus, seja ela no sentido direto ou nas formas indiretas com que Satanás tem criado possibilidades de desvio. Que Deus nos dê a graça do estudo dessa semana, a compreensão desse temário e, principalmente, a alegria de se perceber podendo passar de pé pelo juízo de Deus, como tendo sido vindicado por um Cristo maravilhoso que nos concede a salvação. Tenha uma boa semana, um bom estudo, e aí nos encontramos na próxima gravação da lição, na próxima referência de estudos, fechando aí o trimestre. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque estamos vivendo o último período da história, na certeza de que uma parte importante desse processo do juízo já se iniciou há vários anos e que, portanto, vamos nos aproximando do final desse processo. Te agradecemos porque o juízo começa pelo povo da tua casa, garantindo a salvação, garantindo a possibilidade da vida eterna. Mas também te pedimos que, de alguma maneira, enquanto a misericórdia e a graça estejam abertas, que mais pessoas possam entender, aproximar-se e principalmente desfrutar da alegria da boa nova e a esperança de vida eterna. Dá, Senhor, que, se possível, tudo isso se confirme ainda em nossa geração e possamos desfrutar daquilo que vimos e estudamos ao longo desse trimestre, ao nosso pedido por Jesus. Amém.